Quais são os 5 maiores hits de erros desse julgamento do Bolsonaro? Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito Constitucional. Vou conversar um pouco com vocês sobre isso. Já se inscreve aqui no canal, curte, coloca lá o sininho, fecha a aba de comentários e se inscreve e põe o seu like. Feito isso, vamos lá. Olha, os 5 maiores hits desse processo, né? As 5 mais, dava para a gente aqui ficar listando 25 milhões de erros, porque esse processo é um erro. É um processo político, e eu sempre digo, um processo político é aquele que, diferente do jurídico, o jurídico ele começa do início para o fim. E o político começa do fim para o início. Então, no político, você condena na tua cabeça o cara, e aí você vai depois indo de trás para frente, justificando a condenação, envelopando aquilo que você já fez, que foi condenar a pessoa. Então, a gente está diante aqui de um processo que é político. Esse é o grande erro. E o processo é um erro diante dessa constatação. Mas vamos lá, para vocês entenderem mais coisas que estão erradas dentro desse processo. Primeiro, a gente tem um processo que deveria estar na primeira instância. Por que esses réus estão sendo julgados no STF? Não há razão. Não há razão. Ninguém ali tem foro privilegiado, né, ou prerrogativa de função, como a gente fala tecnicamente. Ninguém. Bom, tem o Ramagem. O Ramagem, ele tem foro. Bom, mas todo mundo vai ser atraído por um. Aliás, é de se perguntar se esse um não está lá para atrair os demais. Então, esse processo devia estar na primeira instância. Esse é o primeiro erro. O segundo erro é que, ainda que estivesse no STF, deveria estar no plenário. Jamais, ou seja, julgado pelos 11, jamais na primeira turma, julgado por 5. Vocês entendem? Julgado no plenário por 11, não na primeira turma por 5. E por que isso? Porque até agora foi assim. Veja, nós tivemos, por exemplo, vocês vão se lembrar, o julgamento do Mensalão eram os 11 ministros julgando. Aí alguém me dirá assim, mas na época do Mensalão isso trancou a pauta do plenário, isso impediu que o STF julgasse outros casos. E daí? Pô, se não é importante trancar a pauta do STF por conta de um julgamento de um golpe de Estado, ou de um suposto golpe de Estado, contra promovido por um ex-presidente, se isso não é importante, então para que serve o STF? Se o STF não serve para isso, se isso não é importante o suficiente, para que o STF serve? Então, esse é o segundo grande erro do STF. O terceiro, portanto, ele devia estar sendo julgado no plenário, né? O terceiro é que nós temos dentro dessa turma 3 juízes suspeitos, ou seja, que não deveriam estar julgando, que deveriam estar afastados do caso. O Moraes, segundo a PGR, quiseram matá-lo, quiseram atentar contra a sua vida. Como é que você é um juiz? Como é que você vai ser isento? Como é que você vai ter afastamento suficiente para julgar alguém que supostamente quis atentar contra a sua vida? É inviável. E o Dino tem processos contra o Bolsonaro. O Dino processou por crimes contra a honra o Bolsonaro. E o Zanin atuou como advogado do Lula em processos também contra o Bolsonaro. Quer dizer, dos 5 juízes, 3 são suspeitos. Ou seja, a maioria. Já não dá para o julgamento ser justo. E tem um dado interessante que eu vi até, saiu no Globo, para ninguém dizer que é um jornal de direita, saiu no Globo, o Globo dizendo o seguinte, que 95% das decisões do Moraes na primeira turma são aplaudidas por todos. Todos. 95%. Ou seja, parece que ali o Moraes manda e desmanda naquela turma. A turma sequer, portanto, é de 5. A turma é de um só. É uma turminha do barulho. Ainda tem, enfim, esse é o terceiro, né? Ou esse é o quarto? Esse é o quarto problema desse processo, quarto erro. E o quinto é que nós temos 2 crimes que são um só. Eles estão sendo julgados e por isso as penas vão acabar sendo, a condenação vai acabar sendo de 30, 40 anos. Por quê? Porque nós temos 2 crimes que têm mais ou menos 15 anos cada um, e eles estão sendo somados, que é golpe de Estado e abolição violenta do Estado democrático. Como é que você pode acreditar que alguém pode dar um golpe de Estado sem abolir o Estado? Já viu isso? Eu dei um golpe de Estado, mas o Estado continua aqui. Não, você aboliu o Estado porque você deu um golpe. Ou então, se você deu um golpe, você aboliu. Se você aboliu, você deu um golpe. São a mesma coisa. Não dá para as duas serem somadas, porque isso também está errado. É o que a gente chama em direito de bis in idem. Bis porque é 2, in idem porque é igual. Não existe a possibilidade de você condenar uma pessoa 2 vezes pela mesma coisa.
Bom, e eu acho que esses são os 5 hits, eu vou dar aqui um chorinho e ainda dizer que tem um grande problema, que é nós estarmos criminalizando essas pessoas todas, sobretudo o Bolsonaro, por exercer a liberdade de expressão. Todos os ilícitos imputados ao Bolsonaro estão protegidos pela liberdade de expressão constitucional. Ele fez lives, ele fez posts, ele fez reuniões, ele pensou, ele cogitou, tudo isso é liberdade de expressão ou de pensamento e, portanto, é um direito, não é um crime. Ah, mas com isso ele levou as pessoas, e veja, se eu aqui estou falando com vocês e alguém é levado a algo, eu tenho culpa? Então, mas ele com isso alimentou o 8 de janeiro. Ele é um político. Se um político fala, ele alimenta as coisas. Agora, então o político não pode falar. O político tem que passar o dia inteiro dando disclaimer. Olha, eu estou aqui falando isso, mas não façam nada. Eu estou falando isso, mas não pensem isso. Bom, não dá para viver assim. Então, é tudo errado. É óbvio, como eu disse no início, que é um processo político. Eles querem, com isso, banir o Bolsonaro e o bolsonarismo da capacidade de influenciar politicamente no ano que vem, ano de eleição presidencial. Se você gostou dessa análise, se inscreve aqui no canal, curte, compartilha e um abraço.